síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio, começando uma edição do nosso Inteligente Condominial. E esse quadro é maravilhoso, de síndico pra síndico. Você é síndico? Você é síndica? Quer se tornar síndico? Mora em condomínio? Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Esse programa é feito pra você, meu amigo síndico, síndica. Aqui a gente acolhe você. Você é a estrela principal, porque eu aprendo com você e você aprende conosco aqui, porque a nossa ideia é entregar conhecimento. Já dizia o professor Couto, conhecimento é poder, mas por favor, aplica aí pra você ter tranquilidade na gestão do seu dia a dia, do seu condomínio. Esse papo maravilhoso, inclusive já tem vários programas aí com vários síndicos do Brasil afora aí, que tá nos assistindo pela rede SPTV. Seja muito bem-vindo toda terça-feira, quinta-feira, às 18 horas. Esse encontro marcado a falar do universo condominial. Já quer dar beijo no coração aí dessas 2 milhões de pessoas que nos assistem Brasil afora aí. E lembre-se, Eletromídia, tudo a ver no seu condomínio. Hoje, participação especial com a amiga Cássia aqui da Eletromídia, minha amiga Ana também. E aí, minha amiga Cássia, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Eletromídia, sobre comunicação, ter esse papo gostoso. E é isso. Aprendendo todo dia um pouquinho. Bom demais. E aí, amiga Ana, tudo bom? Como é que tá? Olá, pessoal, tudo bem, Thiago? Prazer enorme, Cássia. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para a gente conversar, aprender síndico para síndico e trazer aí o melhor que nós temos e ouvir também, né? Com certeza, é importante, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a amiga Guarnaíra tá chegando aí para também contribuir com a gente. A Guarnaíra, que é a dona síndica aí, ela que é do movimento Síndico 5 Estrelas, que é um movimento maravilhoso do Brasil afora aí. Então vamos começar nosso de síndico para síndico. Primeiro, falar nossos apadores, né, Silas? Vamos falar aí do Sicoob DF1000, o melhor banco do Brasil, quer dizer, Sicoob BR1000. Esse banco aqui, pessoal, entende o universo condominial, ele está preparado para atender você que é síndico. Aqui em Brasília tem uma agência que tem um setor exclusivo para síndicos lá. Parte de financiamentos, implementações, melhorias, ele conhece, tem um DNA voltado para o universo condominial. Então, procure Sicoob BR1000, o melhor banco do Brasil. Vou deixar minha amiga Ana falar da Eletromídia. Fala, Ana não, amiga Cássia da Eletromídia. Fala um pouquinho da Eletromídia, o projeto maravilhoso que estão agora desenvolvendo nos condomínios, né? Verdade. Prazer, gente. Cássia. Bom, a Eletromídia é uma empresa de publicidade e a gente está com expansão em edifícios residenciais e comerciais. Somos as telas que se comunicam melhor. Então, acho que um dos maiores desafios do síndico hoje é poder se comunicar, poder passar o que acontece, as novidades, tudo que é pertinente ao condomínio. Então, a Eletromídia entra com essa parceria. Nós temos uma tela digital que vai dentro dos elevadores, onde tem um espaço exclusivo para o síndico. Então, tudo que antes era no papelzinho, você consegue transformar de forma digital. E agora a gente está com um projeto de expansão para o Distrito Federal inteiro. Então, Brasília como um todo, a gente está crescendo, está expandindo. O nosso projeto é custo zero para o condomínio, então é muito interessante. É literalmente uma parceria onde a gente faz acontecer a comunicação dentro do seu condomínio. E como é que faz para o síndico poder aderir aí? Como é que é? Quais os contatos? Qual é o Instagram? Fala um pouquinho para nós isso aí. Bom, a gente tem um Instagram, eletromídia. No seu prédio. Entre em contato com a gente, pode mandar uma mensagem. Também tem os meus contatos, eu fico aqui em Brasília, eu cuido da filial de Brasília. Então, anotar, pode falar o telefone? Pode, fica à vontade. 619-9692-6190. Qualquer coisa, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. A gente marca um papo, eu explico com calma como funciona. E a gente vai ter mais alguém aí para parceria com a gente. Lembrando que se você não é de Brasília, bota no Instagram, né? Eletromídia. No seu condomínio, porque já atinge o Brasil todo com o nosso programa, verdade, graças a Deus. Então, gente, Eletromídia, cara, é uma experiência maravilhosa. Cara, eu garanto que vai ajudar bastante na comunicação no dia a dia do seu condomínio. Ana, você tem algum condomínio que tem Eletromídia? Eu tenho sim, eu falo para vocês, gente, é excelente, assim, ó. Com a Eletromídia, além de ser algo visualmente muito bonito para dentro do nosso elevador, do condomínio, chama muita atenção, ainda também tem a questão que eu comunico. Páscoa, festinha das crianças, Dia das Crianças, Natal, eu coloco o edital questões financeiras, né? Questões financeiras, edital, puxa a orelha dos moradores quando está colocando o lixo de forma equivocada, dou recado ali de horários. Gente, olha, esse final de semana é feriado, como é que vai funcionar a escala dos funcionários?
Tudo eu coloco ali. E realmente é uma coisa que chama a atenção, que as pessoas ficam sabendo. Muitas vezes elas não olham e-mail, elas não olham WhatsApp. O grupo do condomínio, às vezes, é tão conturbado que a pessoa vai lá e arquiva o grupo, né? Então, no elevador, é aquele um minutinho que ela tem descendo para a garagem, ela já lê e você consegue atingir, né, o que precisa. Pessoal, comunicação é uma parte importantíssima para quem quer ser síndico ou estar síndico, né? Porque muitas vezes o morador não tem a informação para poder fazer uma análise, né? E é o que você falou, a gente percebe muito que às vezes a informação se perde e a pessoa às vezes nem tem interesse, né? O grupo, cara, nem quer ver mais. E-mail quase não se abre mais, né? E porque o papel, né? Ninguém lê mais o papel, né, gente? Porque se a intenção a gente está comunicando o que está acontecendo no condomínio, até que as pessoas possam entender a dinâmica, como é que vai funcionar, como é que está funcionando, porque é o patrimônio delas, né? Eu tenho em 2 condomínios da Eletromídia, cada uma experiência maravilhosa. E assim, o que eu acho de vantagem na Eletromídia, principalmente, pessoal, que é uma tela compartilhada. Né? Se eu não me engano, é 60-40, né? Isso, os 40% da Eletromídia, 60% do condomínio. E qual é a vantagem, pessoal? Porque tem umas aí que passa 1000 propaganda para depois passar a mensagem que é do condomínio, né? O que a gente percebe na Eletromídia, não, que sempre tem aquela comunicação, sempre vai estar ali visível. É um espaço reservado. Exatamente, né? então Fixo. vai ter sempre aquela comunicação, porque a gente vê que tem outras mídias que ficam rodando, aí passa o comunicado, roda. Então muitas vezes a pessoa não tem, nem consegue ver a informação ali, não. A informação sempre vai estar ali. Então eu acho muito bacana essa forma de divisão, porque fica sempre fixada naquela informação que precisa ser transmitida. Então vamos começar por aí, né? Comunicação. E aí, minha amiga Ana, é importante ou não é para o síndico? Gente, comunicação é algo tão importante. Hoje, eu acho que a gente entrou numa fase da humanidade que as pessoas são surdas voluntárias. Como é que é? Elas surdas voluntárias? Essa foi boa. Elas gostei. são surdas voluntárias. Muitas vezes a gente fala, mas a pessoa está ali, o receptor ele não recebe a mensagem. E o desafio do síndico é exatamente tirar essa pessoa desse lugar de surdo voluntário para passar para um ouvinte ativo, uma escuta ativa. E é muito importante, nós síndicos temos esse desafio de trazer uma comunicação que atinja, porque não adianta eu falar bonito, não adianta eu falar o laudo SPDA. O que é o laudo SPDA? Para um leigo, ele não faz ideia o que é um SPDA. Então, é muito importante a gente fazer uma comunicação que chegue, que impacte. Objetiva, né? Objetiva. O laudo SPDA, nós vamos testar os para-raios, nós vamos testar se está tudo funcionando, como é que está sendo a energia, está se dissipando. Isso é a maneira de você comunicar. Laudo SPDA para um leigo não significa nada. Então, hoje a gente tem esse desafio que as pessoas hoje, com tanta informação, com uma chuva de desinformação, muitas vezes, fake news, informações deturpadas, às vezes até falaciosas, entendeu? A pessoa simplesmente ela desliga o botãozinho, ela aperta o botãozinho e ela não escuta mais nada. Então você não consegue atingir. Então esse é um desafio. Nós estamos hoje num mundo onde as pessoas não querem mais ouvir ninguém. Elas já vêm com a sua concepção formada, o seu entendimento formado, e muitas vezes uma concepção que não está baseada em dados, que não está baseada em algo fundamentado. Ela simplesmente teve uma percepção, e aquela percepção fundamentou o entendimento dela dali para frente. Você não consegue mais comunicar. Criou-se um muro. Oi, Guanaíra! Chegou, seja bem-vinda! Seja bem-vinda. Eu estou falando aqui, Guanaíra, sobre... Hoje nós temos um universo de surdos voluntários, que a gente está falando sobre comunicação, e como que as pessoas não querem mais nos ouvir, elas simplesmente desligaram, elas arquivam o grupo do WhatsApp, você fala, mas elas não escutam, e o quão importante é a comunicação, e nós, síndicos, temos o dever de quebrar esse muro, né? É um muro que vai sendo construído aí por diversas coisas, a gente vivencia a política no país, a gente vivencia as brigas dentro dos condomínios, então as pessoas se desligam, elas não querem mais ouvir, ela já tem aquela concepção. Né? Ela já tem aquela concepção formada, né? Então, é importante o síndico tirar aquela pessoa do surdo voluntário para um ouvinte ativo, né? Então, isso é muito importante. E aí, minha amiga, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, gente. E aí, essa questão de comunicação?
Gente, isso é um grande desafio pra gente nos condomínios, exatamente pelo que a Ana estava falando. As pessoas escolhem não se atentar ao que está acontecendo. Exatamente. E aí cabe a gente, enquanto ali líderes dessas comunidades, levar para eles metodologias, meios de comunicação que desperte o interesse. É um vídeo que a gente grava, é um comunicado mais colorido, são as telas da eletromídia ali nos elevadores que despertam ali a atenção, bastante, desde os menorzinhos até os adultos. Então, realmente é nosso papel fazer isso. Nem sempre a gente conquista 100% ali de satisfação nesse sentido, mas fazemos o melhor, né? E a tela vem como um aliado para vocês síndicos, né? Então, vocês fazem muito mais do que as pessoas que não querem ouvir sabem. Então, poder colocar ali os projetos que estão sendo executados, o antes e o depois de obras, de coisas. Então, isso traz para eles, nossa, o meu condomínio está em movimento, está acontecendo, está sendo feito. Então, a gente vem como esse aliado mesmo para vocês se mostrarem, se venderem no bom sentido, né? E é interessante que a Ana trouxe um ponto de vista que você também confirmou, que as pessoas não têm interesse, né? Às vezes é porque elas não querem, porque é tanta informação, tanta coisa que a pessoa fala, cara, eu não quero ver isso aqui, não. E assim, o que a gente percebe é que as pessoas hoje elas preferem pagar do que participar. E isso é ruim para a gestão e principalmente para o condomínio. Que eles não entendem que quando a coisa desanda mais para o morador que para a gestão. Que quem paga a conta no final é eles, né? Do desenvolvimento, da desvalorização do patrimônio. Verdade. Então eles têm que entender que eles têm que participar. Eu sempre falo, gente, é engraçado, eu tenho grupos aqui, os informes, né? Eu sempre boto. Leio, atenção, é importante. Eu digo para o Thiago, tudo que você fala é importante. Eu falo, mas é porque é o seu dinheiro, é o seu patrimônio, vocês têm que estar ali, tem que ler, até para vocês poderem fazer uma análise da gestão, a fazer análise se está tudo ok, está desenvolvendo. Às vezes a gente acha, meu condomínio não está desenvolvendo, mas às vezes é uma questão econômica, tem que ser passo a passo, para você poder analisar e fazer um julgamento, né? E com certeza é um desafio para o síndico chamar essa atenção. Igual você falou, às vezes através de vídeo, igual a questão da eletromídia ajuda bastante, mas a gente tem que toda hora chamando essa atenção do síndico para passar essa informação que nem era, né? Porque era de interesse deles mesmos, né? Buscar, né, informação. Verdade. Gente, hoje mesmo eu fiz um vídeo, porque, só puxando aqui o link, né? Tá uma confusão lá num condomínio que os elevadores estão todos, um quebra, o outro quebra, de blocos diferentes. E aí começou uma reclamação no grupo do WhatsApp. Esquecem de informar a portaria que, né? Olha, o elevador tal parou desnivelado, só põe no grupo. Aí o porteiro, falaram? Não falaram. Então, eu fiz um vídeo lá de 6 minutos, um vídeo considerado longo, né? Para esses desinteressados. Espero que dê uma acalmada, explicando as providências todas, o que pode ser, o que não pode ser, que a empresa está lá fazendo uma força-tarefa, analisando todos os 13 elevadores para trazer pra gente aí as informações devidas, mas que a gente tem que ter cautela. Não é assim, aconteceu tal coisa, já vou trocar a empresa. Não precisa ser dessa forma, né? A gente tem que ter o prestador de serviço como um aliado, como alguém que vai nos ajudar, e a gente também pode ter um pouco mais de tolerância em momentos semelhantes a isso. É justo, né? Porque nós falamos, porque ela quebrando agora. Qual é o histórico disso aqui? Sim, exatamente isso suporte, que eu puxei. Né? 114 chamados em 12 meses para 13 elevadores. É uma média de 8 chamados mês para 13 elevadores. É pouco. É razoável. Principalmente devido à vida útil desses elevadores. Então, só puxando. O elevador não para, né? Elevador não para, exatamente. E tem pico de energia, tem muita coisa envolvida. Né? Às vezes falta também isso, né, Ana? A pessoa perguntar, né? Porque assim, hoje estamos na fase do bater. Bate primeiro, escorruga tudo, depois pergunta o que foi, né? Eu passei recentemente por uma situação dessa. Um condômino levou para a assembleia falando: a Ana gastou excessivamente, fez uma PPT, apresentou, botou lá, a Ana gastou 450 mil. Naquele mês que ele apresentou os 450 mil, nós tínhamos pago as nossas placas de energia fotovoltaica. Ou seja, 300 e tantos mil reais era de uma compra do condomínio. Foi a aquisição de um bem, né? A aquisição de um bem. Mas
a pessoa não procura nem a informação um pouquinho mais profunda. Ela já se dá o trabalho de fazer uma PPT. Eu acho que a IA estimula muito isso, né? Faça uma PPT dizendo que gastou 450 mil e não, pronto, vem a PPT pronta, ele já leva para a Assembleia, ele já te expõe a uma situação que você está ali despreparada, entendeu? E muitas vezes te coloca numa situação que, assim, bastava uma conversa. Por que não veio perguntar antes? Olha, eu achei aqui um mês que você gastou 450 mil, tá fora do comum. O que aconteceu? A gente chega e explica, olha, foi o mês que a gente pagou a aquisição das placas de energia fotovoltaica. Mas é muito mais fácil hoje a gente bater do que a gente chegar e perguntar. Eu acho que a gente precisa se forçar a fazer mais perguntas, né? Porque hoje a gente tem muitas sentenças. Perguntas a gente tem esquecido de fazer. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente trazer tanto para os síndicos. Síndicos também precisam perguntar. Você está feliz com a gestão que eu estou fazendo? Pede um feedback. Coloca um forms, faz perguntas para os seus condôminos, não tenha medo. Mas é muito importante também que os condôminos se coloquem na posição de perguntadores e não mais de sentenciadores, que é isso que a gente tem vivenciado, né? E eu acho que isso fortalece ainda mais como... Infelizmente é normal, né? Julgado e condenados já. E a gente vê isso se fortalecendo no ano eleitoral, como nós estamos vivendo agora, né? Então a gente já sente esse embate, assim, a eleição nem começou, mas as pessoas já estão com aquele sentimento de lado B, lado A, e isso vai refletindo dentro dos condomínios também, né? Isso foi muito latente, né? Ficou muito latente na eleição passada, muitos condomínios, muitas coisas. E eu acho que a tela também veio com esse papel também de educar, sabe? De poder falar um pouco mais sobre a leveza que pode ter no condomínio, do bom senso no elevador, de como lidar com as pessoas atípicas em áreas comuns. Então, eu falo muito, é melhor educar do que sair punindo todo mundo. Nós estamos sentenciando, pega o gancho aqui da Ana, é comunicar. As pessoas precisam falar mais, precisam ouvir também, ler, reparar. Então, vim com esse projeto de educar mais, principalmente no ano de eleição. Um ano que vai vir em Brasília muito forte essas questões dentro de condomínio, então usar a tela também nesse sentido de educar, de trazer um pouco mais de leveza também. Pode ser um bom aliado para vocês síndicos aí. Guanaíra, eu acho que o posicionamento da amiga Ana é muito interessante, porque é muito sobre isso, né? A gente passa muito sobre essa questão das pessoas condenarem, né, e lá já dá a sentença e em nenhum instante para analisar, né? Eu passei por uma situação essa semana um pouco desconfortável do Conselho Fiscal, que fez alguns questionamentos, me solicitou questionamentos, respondi os questionamentos, não tiver nem o desprazer de ler o que eu fui respondido. Então, tipo assim, para que você está perguntando então, se você já tem se você já está na sua cabeça com a sentença ali. Já tem ali um pensamento pré-determinado. Porque assim, gente, a gente tem que entender que é sobre uma gestão. Eu sempre falo, gestão se pode melhorar e deve se melhorar. Você vai entender lá quais os pontos precisam ser melhorados, onde precisamos atacar para melhorar. Isso aqui está ok, isso aqui está trabalhando, mas parte de um princípio que é de uma análise. Né? Vamos todos juntos aqui sentar, analisar os números, igual você está falando do elevador. Para um morador, fim do mundo. Ah, meu Deus do céu, mas pega o histórico, 8 chamados, não é. Tá aqui, tá atendendo, tá fazendo. Às vezes é que você não tá no condomínio e não tá acompanhando né, aquele dia a dia para entender e compreender. Porque esse morador tudo é para ontem. Né? Ele não quer buscar compreender a situação, né? É o imediatismo e a lembrança que fica é das coisas que não são tão positivas. Verdade. Reflexo da sociedade, na verdade. A política do cancelamento, você não pergunta, não quer satisfação, na verdade você quer ir lá bater, né? Como a Ana mencionou. E outra coisa, né? As pessoas, eu fico vendo, a gente faz vários cortes, se quiser acompanhar lá no Interesse Condominial, a gente tem também no Instagram, LinkedIn. Esse dia eu achei interessante, né? Porque eu não tenho tempo para fazer da forma que deveria ser feito. Então eu boto na IA e IA faz. E eu subo, né? E tem uns que não ficam 100%, né? E a pessoa falou assim, mas eu não estou entendendo nada desse corte. Aí eu falei assim, vai lá no YouTube, veja o programa completo. Como é que você quer aprender em 30 segundos? Você fez do limão uma limonada, né? Porque isso que eu vejo as pessoas não querem analisar os balancetes, né? Não ler os informativos. Que é interesse deles, é o patrimônio deles. Eu sempre falo, gente, é vocês, é o bem de vocês. Se você não está interessado, quem que vai estar interessado então, Ô, gente, vocês acreditam que eu já tive situação do condômino reclamar que
tem muito comunicado. Gente. Juro por Deus. Mas Sério? é o que ele falou aqui, ó, que o pessoal tava falando, mas tudo é importante, leiam. A minha caixa de e-mail tá lotada. Eu falei, mas, gente, o condomínio tá cheio de coisa acontecendo, tá obra, não sei o quê. Você tem que informar. Mas se você não informa, aí vira contra você. Exatamente. Então, eu acho que é o grande ponto aí, o seu papel é informar. Cabe a eles como vai receber. Mas se você não fizer aí, o negócio é o seguinte, amigo, a dica é, acende umas velas, faz uma defumação e manda informativo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar pra eles poderem. Tem uma outra dica, esparadrapo no umbigo. Isso é bom, né, velho? Tem aquela assembleia. Muitas simpatias, hein, gente? Muitas simpatias. Já dizia Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Então... E é muito bacana, vamos pra um outro tema que acho que é importante, né, que é... Tá falando sobre isso, né? O síndico conhecer as convenções. Sim, Fala um pouquinho sobre isso, Ana, para a gente poder começar a debater aqui, conversar sobre esse tema importante. Tiago, esses dias para trás, uma síndica me ligou e falou, Ana, como é que você faz e tal coisa no seu condomínio? Eu falei, você tem que... E isso não foi a primeira vez, tá, gente? Olha, você tem que olhar na sua convenção como que isso acontece, né? E diversas vezes, até por eu estar à frente de um grupo de muitos síndicos, né? Lá no Noroeste, eu trabalho com mais de 130 síndicos, então muitas vezes as perguntas chegam para mim, apesar de eu ser de síndico para síndico, às vezes a gente se ajuda muito, né, Guanaíra? Sim. E essa síndica me perguntou, Ana, como é que você faz tal coisa? Eu falei, olha, vai estar definido na tua convenção. E ela me relatou que ela estava na sindicatura há 4 anos. E ela nunca havia lido a convenção dela. Você acredita que eu nunca li a minha convenção inteira? A Bíblia? E ela nunca tinha lido. E aí, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre voltar a conversar com o síndico, é a importância de você entender que muitas vezes a tua convenção vai estar obsoleta, vai ser omissa, entendeu? Eu acho que uma das questões também, assim, a sociedade não estava preparada para a gente viver a quantidade de condomínios que a gente vive. Até alguns anos atrás, nós vivíamos em casas. Se você referenciar a sua infância, a maioria de nós vivemos lá na nossa infância, ou vivemos boa parte ou uma parte da nossa infância em casa. Porque isso não era comum a gente viver tanto em prédios, né? E aí, essas convenções, muitas vezes, são convenções de antigamente, 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás, obsoletas, mas é o que nos rege. Então, o que a gente puder buscar e sugar de informação da convenção, isso é muito importante. Algumas convenções, elas vêm também já junto ao regimento interno, e algumas são apartadas. Quando é apartado, fica mais fácil até da gente atualizar o regimento interno, porque você não precisa atualizar a convenção inteira. Isso é até uma dica para você, síndico, que está começando agora, implantando seu condomínio. Aparte a sua convenção e o seu regimento interno. Deixe 2 documentos separados, porque fica mais fácil da gente atualizar esse regimento interno. Alguns artigos do regimento, eles não vão fazer mais sentido. A gente viu muito isso. Mudou, né? A gente viu muito isso na pandemia, gente. Foi muito difícil vivenciar a pandemia, né? Ser síndico na pandemia foi algo aterrorizador, entendeu? Foi o caos, né? E o que a gente implementava lá, hoje já não faz mais sentido, né? Então, essas coisas a gente precisa estar acompanhando. E é importante dizer também que, quando você tem uma convenção obsoleta ou omissa, a gente tem o Código Civil, né? Lá no artigo, se eu não me engano, 1331 até o 1358, e isso é importante o síndico ler. Gente, abra o Código Civil e leia. 1331, se não me engano, até 1358, é importantíssimo. A gente precisa entender até onde o síndico pode ir, até onde ele não pode. Muitas vezes a sua convenção não vai falar, mas o Código Civil vai te dar diretriz. Ele pode não dizer de forma clara exatamente, mas ele vai te dar um norteador de como você agir dentro da sua gestão, né? Então, acho que isso é muito importante da gente começar a falar, e um dos desafios, eu estou passando ele num dos condomínios agora, que é atualizar a convenção.
Nós estamos passando por atualização de convenção. E, gente, eu não imaginava que era algo tão difícil. Sem mentira para vocês, eu tenho uma reunião semanal com o escritório de advocacia, todas as quintas-feiras, às 16 horas, junta eu e mais alguns condôminos e o escritório de advocacia para a gente fazer a revisão dessa convenção, artigo por artigo. Nossa. Tem exatos 1 ano, se não me engano, e 2 meses que nós estamos fazendo isso semanalmente. Paramos nas férias, no carnaval, mas assim, existe uma continuidade e o trabalho é desafiador. Mas a gente precisa entender que é importante a gente estar acompanhado de um jurídico muito bom, entendeu? Porque atualizar uma convenção é um desafio. É um desafio, estou contando aqui para vocês o que eu estou passando. E mesmo assim ainda tem condômino que fica, nossa, mas vocês estão demorando demais. Nossa, mas por que vocês não fizeram atualização ainda? O que é? Má vontade? Nossa. Não, gente, é uma coisa assim, realmente é um trabalho homérico, entendeu? E ainda corre o risco de, no final, de você entregar aquele trabalho feito a tantas mãos, com tantas horas de trabalho, hora homem ali, e a gente não conseguir o quórum necessário para aprovar a convenção. Essa é uma questão importante. Então, a gente precisa começar a conversar sobre atualização de convenção, sobre trazer essa importância para o condômino, até para na hora que a gente for aprovar a convenção, ele participe, ele leia, ele dê opinião, entendeu? E isso está muito vívido aqui em mim agora, porque é o que eu estou vivendo agora, é um dos condomínios que eu administro. E eu estou sendo muito cobrada. Por que a convenção ainda não foi entregue? Gente, é fácil? É facinho. Só jogar no chat GPT. Cobrar é fácil, né? Mas eu agora acho... é tudo chat, né? Exatamente. Nossa. Mas o que eu acho mais engraçado é assim, a gente ter síndicos que não leram a convenção, que não usam a convenção como Bíblia, como a Guanaíra falou. É o teu norteador, sabe? Você pode chamar uma assembleia fora do prazo. Se algo que for decidido ali e um condômino judicializar, você impugnar aquilo ali, quem vai responder é o condomínio. Isso gera prejuízo financeiro para o condomínio. Então, a gente tem que estar atento à convenção em todo o tempo. Porque qualquer coisa que você deslize, aquilo ali pode gerar um prejuízo para o condomínio. Né? Então... Prejuízo para o condomínio. E quem responde? Síndico. O síndico. Sempre sobra. A Ana falou, né, de maneira muito assertiva em relação a saber, né, o que está escrito nas linhas da convenção, a atualizar a convenção. Faço as minhas palavras. Agora, o ponto, às vezes, também é analisar se esse condomínio está aplicando as regras de acordo com o que está na convenção. Vou contar uma coisa para vocês, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo tem ocorrido com frequência eu chegar num condomínio comum, gente. Taxa extra está sendo aplicada, rateada de forma diferente do que está estabelecido em convenção. Puxa. Eu já peguei 5, 6 condomínios dessa mesma forma. Lá na convenção estabelece que tem que ser por fração ideal e na prática estão fazendo em partes iguais. É avaliar também isso, porque não é porque já aconteceu que não tem que mais mudar. É a nossa obrigação. É corrigir, né? É nossa obrigação. Analisou ali os procedimentos daquele condomínio, a operação do condomínio, identificou que tem algo que não está adequado, principalmente quando assim, é totalmente diferente ali do que está expresso no diploma condominial, é apresentar para a coletividade essa situação e corrigir. O que vai ser feito dali para trás, aí você precisa consultar o jurídico para saber quais são, né, o que tem ali de relevância, de futuro em relação a isso, como resolver o que passou, mas apresentar a coletividade, porque é o nosso papel. A gente chegou ali, não importa se foi seu amigo, se foi seu pai, sua mãe, sei lá quem que estava antes e errou. Nosso papel é a isenção de chegar, identificar, apresentar e resolver dali para frente. Porque continuar com o erro... Gente, é pior. A convenção é a regra do jogo. Então, se você é síndico, você tem que conhecer a regra do jogo. Ela tá para te ajudar, né? Porque eu sempre falo, não é o síndico, é o que está na convenção, é as leis também. E seguir ela sempre à risca, né? Para exatamente você evitar transtornos futuros. Às vezes você não convoca de maneira correta, às vezes você notifica ou multa de maneira correta, porque tudo que você fizer que não está ali, você vai perder seu direito. Então gera um risco jurídico para o condomínio e para você, principalmente. Exatamente. Na verdade, então, às vezes eu falo, eu não posso fazer porque a convenção me permite isso aqui. Sim. Eu sempre falo isso, está aqui na convenção. Então a gente tem que buscar conhecer
Outra coisa, lembrando, Thiago, tem situações que não está na convenção. Aí vem o quê? As leis complementares, lembra? Né? Código Civil, leis complementares e vem a convenção. Constituição, Isso. Código Civil, e convenção, outra coisa que eu interno. que é desafiador, essa questão da atualização da convenção, porque as coisas mudam. Hoje a gente fala de animais, verdade. carros elétricos. Então tem tantas particularidades que estão surgindo no universo condominial e tem que se pensar, porque a convenção, gente, é um documento, não é para agora, é para frente. Exato. Então você faz algo aqui, mas pensando no futuro. E lembrando o seguinte, qual a função da convenção? Qual a função da lei? Que é do direito, né? É restabelecer o quê? O equilíbrio entre as partes. Nem que pese menos para um, mais para outro. Porque a ideia é o quê? Que seja igual para todo mundo. A convenção é exatamente isso. É uma regra para todo mundo seguir para que seja igual para todo mundo, né? Porque a função do síndico é exatamente isso. Quando existe essa desigualdade, vamos restabelecer ela através de punições, notificações ou em alguns momentos do condomínio social para restabelecer o equilíbrio social daquela comunidade, né? E é importante a gente estar sempre vendo, observando e trabalhando isso. Aí vai entrar a amiga Carta Eletromídia. Eu acho que é importante o síndico utilizar a eletromídia, porque pode colocar artigos, né? Pode, artigo sim. tal, fala tal coisa. Porque é uma forma de a gente estar divulgando pedaços dessa convenção. Quem sabe que não vai ler. Né? O morador, infelizmente, não lê. Porque é um documento que é extenso. Mas se a gente conseguir, de uma forma criativa, passar tópicos que a gente tem que são importantes, eu acho que é muito interessante. Porque aí fica a dica. Quem tem eletromídia para colocar aí, painel convenção. Hoje eu vou falar sobre artigo tal. Crianças. Muito legal. A gente tem um modelo, que até pegando o gancho, a gente tem um modelo que tem como você colocar a foto de um QR Code. Então eu sempre falo, textos grandes, as pessoas mal leem, veja lá textos grandes, né? Então você pode fazer uma chamada e gera um QR Code do arquivo, coloca a chamada, a convenção já está disponível para leitura de todos, a assembleia, tudo. Excelente. Coloca o QR Code. De verdade, aqueles que estão interessados, que querem saber, vão apontar. Volta para o papel do síndico, que é comunicar. Ele tem que falar que está ali disponível e que a gente é um aliado para isso. Então, gera o QR Code. Isso para várias coisas, que nem eu falo. Não adianta você colocar um texto enorme na tela, que não dá tempo das pessoas lerem, porque o elevador é coisas rápidas. Então, faz uma chamada, gera um QR Code. Isso vale para convenção, vale para ata, vale para balanço, enfim. Para várias coisas. Pode pôr uma chamada, né? E colocar saiba mais. Exatamente. Um QR Code ao lado. Aí a gente tem esse modelinho de QR Code muito legal, que é muito utilizado. Funciona. Eu uso super funciona. Muito. Gente, outra coisa que eu queria contar pra vocês que aconteceu recentemente também. Eita, eu fofoca. recebi. Eu gosto de fofoca. Vou começar a ficar por dentro. Eu recebi uma ligação. Eu fui condômina no Valparaíso, há uns 15 anos atrás. E o problema que existia há 15 anos atrás ainda está lá. Até hoje, eles não conseguiram resolver. E aí o síndico de lá sabia que na época eu me envolvi na solução do problema, tentando resolver, me ligou. Acabou de ser eleito, me ligou. Ana, me deram seu telefone, eu sei que você é uma referência como síndica e eu queria tirar umas dúvidas com você. Como é que você está fazendo aí no seu condomínio com essa questão de Maria da Penha? Eu falei, meu Deus, será que isso ainda está acontecendo lá? Porque lá atrás, na época, já era um problema. A gente ainda tinha muita briga, muita discussão, marido e mulher brigando, irmãos brigando, vizinho que ameaçava o outro. E ele falou, Ana, eu tô com muita dificuldade em Maria da Penha. E aí ele trouxe para mim, ele assumiu recentemente, é um comandante do Corpo de Bombeiros do DF, e Ana, eu não tô sabendo como lidar com essa situação e tal. E eu falei, cara, olha, deixa eu te falar, você como síndico tem uma obrigação, não é se você quer ou não. Deve ou não deve, é obrigatório, né? Eu posso ou eu não posso. É obrigatório que você faça a comunicação à polícia militar, chame a viatura, porque senão você também traz responsabilidade para o condomínio. Tem a lei distrital. A lei fala sobre isso. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa falar, principalmente agora no mês de março, a quantidade de feminicídios que nós temos vivenciado. Isso tem sido uma realidade dentro dos condomínios. A gente vê câmeras, né?
dentro dos elevadores, nas áreas comuns, pegando violência contra a mulher. A gente vê os vizinhos relatando. E o ano passado eu tive uma situação de Maria da Penha num dos condomínios onde eu atuo, que eu chamei a polícia, veio tanto a polícia quanto veio também o BOP. Acho que era o BOP, o de estratégico deles, não sei se chama BOP, mas é um de estratégia deles porque a pessoa que estava, o homem que estava agredindo a mulher tinha porte de 3 armas. Então, além de chamar, eles já avisam e vêm junto. Força tática, né? Força tática, exatamente. E aí eles entraram no condomínio, fizeram toda a abordagem, né? Eu não precisei me expor, isso é muito bom, porque assim, você chama, fica lá embaixo no condomínio, eles sobem, fazem toda a operação. Foi uma policial mulher com eles, e quando abriu-se o apartamento, as portas estavam todas quebradas de murros que ele tinha dado nas portas. A menina toda machucada. E a primeira pergunta que ela fez, ele vai ser preso? Porque ela não queria que ele fosse preso. Então, muitas vezes você, síndico, vai se sentir frustrado em fazer o seu papel de registrar um boletim de ocorrência ou de chamar a polícia por uma questão de Maria da Penha. Mas não se furte, porque em algum momento essa violência pode passar de algo, apenas uma violência física, para realmente um feminicídio. Então, assim, todas as vezes que ocorrer, não tenha medo, não se furte dessa responsabilidade, porque isso também é uma responsabilidade sua diante da comunidade, diante da sociedade e da lei. Então, assim, se você não comunicar e isso ficar claro que o condomínio sabia e não fez o papel de fazer essa comunicação, isso também pode trazer responsabilidade para o condomínio. Nos meus condomínios é bem assim, ó. Você tá vendo uma situação ali, uma discussão, algo assim. Eu não sei se estão brigando. Na dúvida, aciona a polícia militar. Ele faz a parte da investigação. Salva a mulher, né? Não é o nosso papel investigar se aquilo ali é ou não algo de risco. Mas se ouviu algo que pode ser, gente, acione. E não é só o condomínio. O condomínio tem o dever, né? O síndico tem o dever por causa da lei distrital. Mas todos temos papel social. Sim. De acionar a defesa, de defender as mulheres, os idosos, as crianças, os animais. Nós temos esse papel social. Então, o síndico tem o dever, mas todos devem colaborar. Porque a gente também não vai fazer não vai fazer milagre sozinho, né? Exatamente. Se a gente não tá no condomínio, o síndico externo não vai saber o que está acontecendo, o porteiro não ouviu, tá lá do lado da sua unidade, o porteiro não ouviu da portaria. Então, cabe a cada um fazer a sua parte. Isso é importantíssimo, né? Tem anos que eu já faço programas sobre isso, falo. Primeiro, quem é síndico, anota os protocolos, tá? Primeira dica que eu dou para vocês, na hora da denúncia, faz igual esse protocolo, porque assim, até onde a gente pode atuar? É na denúncia, né? Sim. Trabalhar também com a eletromídia, com informativos, falando sobre isso. A gente tem bastante campanhas, isso é inclusive de comunicados, né? Prontos. Eu tive uma situação à época no local, e aí o que a gente fez? Naquele local, naquele andar, eu comecei a distribuir campanhas só naquele bloco, para todo mundo. Porque eu sabia quem era a pessoa, mas se eu jogar só para aquela pessoa, seria direcionado. Então eu coloquei para todo mundo. Pessoal, eu recebi isso aqui. Eu falei, não, é uma campanha que a gente está fazendo e tal. E principalmente, você que é morador, denuncie. Pessoal, não existe o feminicídio do cara chegar e executar naquela hora. Omisso, né? É algo que já vem acontecendo. E muitas vezes você está ouvindo, deixa pra lá. Cara, denuncia. A polícia faz a parte dela. Esses dias eu estava no condomínio, cheguei e estava a polícia. Eu achei estranho, né? De tarde, fazendo diligência. O que aconteceu? Eu falei, comandante, falei, não, cara, tive uma denúncia aqui e tal. Eu falei, ok, sentei, nem subi também, sentei. Eles subiram lá e tal, fizeram a parte dele, depois desceram, né? E foi interessante que o pessoal começou, Thiago, não sei o quê. Eu falei, não, eu estou aqui, eu recebi a polícia, tudo isso. Então, assim, a gente tem que denunciar. E outra coisa, morador, você tem que participar. Esses dias o meu estava me questionando, olha pra você ver, olha a cabeça. O cara lá de fora gritando o nome de alguém lá dentro do condomínio. E queria que eu fizesse, que eu notificasse, mutasse. Falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aí é poder público. Você tem que ligar para a polícia. Como é que eu vou multar alguém porque alguém está gritando? Vou descobrir quem é. Então, assim, a gente tem que começar a participar. Vocês querem que o síndico faça tudo, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Cara, e a situação de violência doméstica é algo seríssimo e pode ser evitado.
Verdade. Como? Denunciando. Denuncia. A pessoa vai investigar. E outra coisa que é importante, né? A gente está sempre reparando. Né? Eu teve um colega meu contando que um porteiro dele começou a observar a mulher. A mulher era muito ativa, começou a ficar calada, começou a aparecer com manchas no rosto. O que está acontecendo, né? Sim. Foi conversar com ela, não quis falar, aí começou a denunciar. Então foi uma forma de evitar o feminicídio. E outra coisa importante para a mulherada aí que tem medida protetiva, não tenha vergonha de comunicar. Tem que comunicar. Comunicar o porteiro, Nossa, comunicar o síndico. boa. E eu vou além, comunica a sua comunidade. Porque às vezes alguém está ali, você não está percebendo, mas alguém vai ver, o fulano tal está lá. Então aquela pessoa vai ser esse elo. Não é vergonhoso, não tem nada de desvergonhoso ou desabonar você, porque você entrou num relacionamento e chegou nesse ponto. O correto é você sair. Então, se tem medida protetiva, por favor, informe o maior número possível de pessoas, que vai criar aquele elo de segurança, tanto no condomínio, tanto no síndico, com a sua família. Infelizmente, aqui em Brasília, tivemos um caso, acho uns 3 anos atrás, eu conheci a pessoa, teve medida protetiva. Comunicou, tudo ok. Só que teve um dia, o cara foi lá e pediu, pelo amor de Deus, queria falar com ela, ela liberou. E aí aconteceu o pior. Nossa. Então, não dê sopa pro azar. Tá? Então, se tem a medida protetiva, avisa. Se você mora em condomínio, tem a situação suspeita, liga. E outra coisa, não é só para mulher, não. Agora ela falou, animais, idosos, qualquer coisa que você veja que seja suspeita, liga. Faz a sua parte. A polícia, o poder público vai fazer a parte dele. É igual o conceito tutelar, tá, gente? Funciona e funciona bem. Eu já tive situações em condomínios de o pessoal denunciar, maltrata as crianças, tudo. E acabou que foi lá, se resolveu também. E é bom para aquela família que se resolve a situação, é bom para o coletivo que entende que não foi aquilo que se pensava que era. Mas por quê? Porque houve uma investigação, houve um esclarecimento dos fatos. E é bom para todo mundo. Quem não deve, não teme. E a eletromídia é importante para divulgar essas campanhas, Verdade. né? A gente tem muita sensibilidade com essas campanhas em tudo. A gente tem comunicado 100% prontos, inclusive. Só é programar. Eu costumo falar, coloca... A partir da sexta-feira, que é quando os condôminos começam a se empolgar, tomam uma cervejinha, se empolgam um pouquinho ali. Não custa nada você colocar. Às vezes o seu vizinho não sabe como denunciar, mas ele entrou no elevador, tem os telefones lá, tem a campanha, tem como ele apontar o QR Code, saber como ele pode denunciar. A gente tem que salvar. E realmente essa questão do feminicídio está algo muito vergonhoso para o nosso país, né? Uma coisa triste. Nós, como mulheres síndicas que estamos aí na frente, vocês, síndicos, também, tem que salvar as mulheres. Isso tem que acabar. E eu acho que a melhor forma são as campanhas, sim. Tem na Eletromídia várias, inclusive tem a que você mesmo pode criar de algo muito direcionado ou mais específico, porque vocês conhecem o condomínio de vocês. Então, vocês têm o poder que a gente não tem porque vocês estão na linha de frente. Então, tem isso, tem várias campanhas, inclusive com idosos, para crianças, qualquer tipo de violência a gente também trabalha e tem muita sensibilidade e aceitamos dicas também de comunicados, do que pode ser agregado, do que a gente pode criar para melhorar não só o comunicado de vocês, mas também a nível nacional, porque a gente também atende a nível nacional. Então, é isso aí, amigão. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero. É porque vocês dois tocaram no assunto vergonha, né? Vergonha. E, gente, isso é um dos impeditivos para as pessoas denunciarem. Verdade. O vizinho deixa de denunciar porque tem vergonha ou receio do que pode acontecer com ele. E a vítima deixa de denunciar porque se sente envergonhada perante a comunidade. A gente tem que quebrar essa barreira, porque quem tem que se sentir envergonhado é o agressor. Exatamente. Não é a vítima. A vítima não tem culpa, não importa o contexto. A vítima, naquela situação, não tem culpa e tem de quebrar essa barreira pra gente salvar as mulheres. Briga em mais mulher, mete a colher sim, meu mesmo. jovem. A gente salva a mulher. Divulga, isso é importantíssimo. Exatamente. Muito bacana o nosso programa de Síndio Praxino. Quero mandar um abraço da rede SPTV. Beijo no coração dessas 2 milhões de pessoas que não assistem Brasil afora aí. Lembrando, pode ir lá no YouTube e ver o reprise. Tem vários programas também que a gente já recebe vários síndicos aí, Brasil afora, para atender você, amigão síndico, síndico. Lá no YouTube vai ter rodapé do vídeo, o pessoal do telefone do Cicobi, o pessoal da Eletromídia também. A gente está falando muito aqui sobre a convenção, divulgar, comunicação, combate nessas campanhas. Então a Eletromídia sempre está ajudando o síndico a comunicar tudo isso, a criar essa informação, esse hábito no dia a dia do condomínio. Vamos falar de polêmica. Vocês gostam de polêmica?
Dona Será? Síndica gosta de Vamos treta. Vamos focar nesse Ixi, vamos lá então. Essa que eu tava lá em casa, tranquilamente, esses dias, e rolando o feed, né? E teve uma coisa que chamou a atenção, não sei se vocês viram, acho que foi em Goiânia, se eu não me engano, que um síndico puxou a arma pros moradores. Eu vi. Que, né, tava tendo um evento, né, pra situar vocês, tava tendo um evento no condomínio, salão de festa, e extrapolou questão de horário, de barulho, essas coisas todas. O porteiro foi lá, pediu para eles baixarem o som, eles não baixaram. O síndico foi, né? E aí nisso jogaram latinha no porteiro, desrespeitaram o porteiro, e aí algumas pessoas foram para cima do síndico, o síndico sacou a arma, né? Ele era, se não me engano, policial, né? Tinha o porte de arma, tudo. E acho que deu que dar um tiro para cima para acalmar o pessoal. O que vocês acharam sobre isso? Acharam que foram certo? O que vocês pensam sobre a situação, amigo Guanaíra? Polêmico, gente. Polêmico. Gente, é muito polêmico. Tu também tem arma? Já sacou arma pra alguém, Guanaíra? Eu não tenho arma, não. não tenho. Eu achei a situação, eu achei o síndico equilibrado. Acredita que diante de tudo o que aconteceu, eu achei ele bem equilibrado. Ele não atirou, ele não atirou para cima. Puxou a arma, né? Ele puxou a arma, ele teve uma condução dentro do que estava acontecendo ali. Simplesmente ele trouxe a arma para se defender, porque ele poderia ali ter um linchamento, né? Era a quantidade de pessoas gigantesca contra o síndico, né? Então ele, por ter porte, puxou a arma, mas você vê que no primeiro momento que a situação acalmou e que as pessoas se afastaram, ele já guardou a arma. E realmente ele foi, assim, eu acho que ele teve um equilíbrio emocional muito grande ali naquele momento. Um autocontrole muito grande. E a primeiro momento, as pessoas acharam absurdo, né? Sentenciaram, falaram que ele foi muito agressivo, mas como você se portaria numa situação dessa? Sendo policial, né, que já tem o radar de proteção ligado 24 horas, né? E como ele teve um equilíbrio emocional diante daquela situação, assim, porque as pessoas realmente estavam fazendo algazarra, perturbando uma desordem ali, né? Pelo que eu entendi, as pessoas que estavam ali estavam já aumentando o som, falando, eu quero ver, vem aqui, né? Chamando para um confronto, né? E ele foi ouvindo os dois lados, acho que ele teve uma condução, apesar de incisiva, mas com controle emocional. E muitas vezes nós síndicos somos colocados em situações assim, onde exige um controle emocional muito grande, firmeza, não entrar na mesma energia que a pessoa, de briga, né? A gente já viu quantas vezes síndicos apanhando, morrendo, né? Mulheres, então, síndicas mulheres são agredidas, né? Diariamente no nosso trabalho, as nossas colegas são agredidas. E o pior, muitas vezes por outras mulheres. Isso que me deixa mais consternada, muitas vezes, que são outras mulheres que agridem mulheres, né? Mas o síndico é colocado à prova o tempo inteiro. Numa assembleia, tem perguntas que estão ali sendo feitas maliciosamente para te tirar o equilíbrio emocional, para ver o quanto que você aguenta, para te provocar. Então, assim, apesar de ter sido uma treta e uma polêmica, eu acho que ele teve uma condução adequada diante do que aconteceu. E aí, Guanaíra? Não, eu concordo com a Ana. Eu acho que o diferencial aí é porque não é uma pessoa destreinada. Ele é uma pessoa que preparada. Ele tem todo o preparo para manejar aquela arma, para segurar a arma, para detectar uma situação de perigo. E ele puxou a arma não foi para fazer com que as pessoas parassem a bagunça, foi para se proteger. Então isso é totalmente legal. Isso está dentro ali do estrito direito dele de se defender. Então, eu entendo que, ok. E aí, eu puxo a sardinha aqui para o nosso lado, porque se ele tem a capacidade de lidar com a situação porque ele tem conhecimento, exatamente a gente, no exemplo que a Ana deu. Se eu tenho capacidade, se eu tenho conhecimento, se eu tenho treinamento ali na gestão, né? Eu sou uma pessoa que tô ali cuidando dessa parte ali do meu conhecimento, é claro que eu vou ter capacidade de lidar também com situações de pressão. Numa assembleia, quando eu recebo uma pergunta capciosa, eu vou saber responder, ou pelo menos mantendo o controle de dizer, olha, isso não é tema da pauta, por exemplo. Então, não dá palco para doido. Porque deu palco pra doido. Não pra doido dançar, né? Exatamente. Aí a gente cai numa cilada e joga o jogo que eles querem que a gente jogue. Outra coisa que eu acho que é importante, pessoal.
tá certo que o rapaz é um militar, ele tem preparação para isso, mas não faça isso. Chama a polícia. Se houver tempo, hábil. Não, mas eu falo assim, nem eu nem ia lá. Antes de ir aqui, ele ia chamar da polícia. Com certeza. Tem situações que não vale a pena a gente se expor. Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar o que a gente tem na mão, que é a notificação, que é a multa. Sim, no caso de uma sim. desordem, é o quê? Polícia. Igual eu falo muitas vezes pros porteiros. Está vendo a situação que está sendo pro lado muito mais para agressivo? Polícia. Não entra no meio, não. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe que as pessoas Ele estão... teve equilíbrio, né? Mas e se você não... Naquele Mas ele momento, poderia né? não ter ido. Ele né? poderia Thiago não tem ter ido. razão. Entendeu? Sabe? Seria uma melhor escolha. Eu, verdade. assim, Mais prudente. Porque assim, você está se expondo. Sim. É o que eu sempre falo, por exemplo, quem pode, pessoal, aí, coloca na administração ali, ó, câmera que filma. Que áudio. E lógico, tem que avisar, tá, pessoal? Tem a plaquinha Põe a lá e plaquinha. tal. Mas sim, outra coisa, você sabe que a pessoa agressiva, não fale sozinho. Ultimamente que eu tô abordando, toda vez que eu falar com o morador, eu chamo alguém para ir comigo. Independente de ser agressivo. Se não é, se é homem ou mulher. Por quê? É uma testemunha. Porque hoje fala assim, você falou isso. Você agiu dessa forma. Bem assim. Falo porque eu já passei por muita coisa nesses 10 anos, então eu aprendi. Então toda vez que eu vou falar com alguém, porteiro, vem cá, zelador, vem cá, vamos ali comigo. Ou a pessoa quer falar com você, não, pera só um minuto, falando, tá, vem cá, quero que você testemunhe disso. Porque dá mais credibilidade, a pessoa fica mais receosa, você entendeu? É verdade. E assim, tá na hora também, você que mora em condomínio, seguir as regras. Cara, eu não quero receber multa, então segue a regra. Eu não quero ser incomodado, segue a regra. O povo fica enchendo meu saco, segue a regra, irmão. A gente tá falando aqui sobre convenção, você foi morar, não tinha convenção, não tinha as regras do jogo ali. Então, se você quer que alguém não enche teu saco, que ninguém te incomode no seu lar, siga as regras, respeite o próximo. Lembre-se, é coletivo, cara. Então faça a sua parte, que as coisas vão fluir. E, síndico, não se coloque nessas posições, porque no final a gente vai ficar mal visto. Garanto pra você. Outra polêmica também que teve, vocês viram em Goiânia, que teve uma suspeita, o cara ter invadido o condomínio, o síndico estava armado andando na área comum. Isso eu não vi. Foi, Também não vi. Foi, aí ele não tinha o porte de arma, né? Foi preso e tal. Mas o que foi interessante que eu achei? Que a comunidade tá defendendo ele. Os moradores estão defendendo ele, porque eles entenderam que foi uma atitude de proteção ao condomínio, que ele viu que tinha situação suspeita, ele foi lá para... Ele não é hábito dele foi andar armado ali, mas naquela situação ele foi para ver. E eu achei interessante que a comunidade está defendendo ele. Então o que é muito bacana também quando a comunidade reconhece, né? Que a atitude daquela pessoa é positiva, né? Isso também é importante, né? Sim. Para nós que somos gestores, né, Guarani? Claro, esse apoio, né? Olha, tô contigo no mal ou no bem. Essa semana agora, quem me acompanha na NW Síndicos viu que eu fiz uma campanha a respeito de um parquinho que foi demolido no Noroeste, lamentável, né? isso Lamentável, lamentável. Desnecessário, né, gente? E já foi multado o condomínio. multaram em 29 mil reais e foi uma denúncia que uma moradora fez para o Ministério Público, né, do DF, e o Ministério Público simplesmente mandou demolir, né? A gente vê muitas vezes aí a gente pedindo o apoio das forças de segurança, da F-Legal, né, dos órgãos do governo, para tirar um morador de rua, para tirar, às vezes, um container que está lá estragado, né? Tem tantas coisas que a gente precisa e que não tem agilidade. Uma burocracia. E aí eu queria só alertar o seguinte para vocês. A síndica passou em assembleia a aprovação daquele parquinho. Os moradores bancaram aquele parquinho, mais de 40 mil reais investidos ali. A comunidade toda, não só aquele prédio, mas toda aquela quadra ali, usava aquele parquinho, né? Então existia um valor naquilo ali. E a comunidade, mesmo sabendo que existia um processo legal para se dar entrada de um pedido de botar um parquinho numa área pública, se antecipou e colocou o parquinho. Então, muitas vezes as coisas acontecem porque a gente tem uma pressa, um imediatismo, né? Como você falou, Guanaíra, para resolver as situações. E nós, síndicos, muitas vezes precisamos deitar a cabeça no travesseiro e deixar a situação dormir. Porque se você vai naquele
naquele ímpeto de corrigir alguma coisa ou de fazer, e aí às vezes você está até bem intencionado em fazer algo bom para a comunidade, mas você gera uma questão lá na frente. Pula etapas, né? Exatamente, pula etapas. Poxa. Existia formas ali daquele condomínio se precaver para que aquele parquinho não fosse demolido. Eles poderiam ter entrado com uma ação liminar até aquela regularização Sim, sim. acontecer na administração do plano piloto. Eles também, de certa forma, não foram bem assessorados a respeito disso. Então, isso, mais uma vez, a gente fala sobre a importância de um assessoramento jurídico. E não adianta você falar, eu sou advogada, a Guanaíra é advogada. Você não consegue fazer a mesma reflexão quando você está dentro do problema. Então, você precisa de um advogado te apoiando. Concordo. Não adianta você falar, eu tenho um condômino Y, que o condômino está imbuído de emoções, ele está ali. A gente não consegue fazer uma análise jurídica muitas vezes. Sim. E aí foi muito triste a derrubada desse parquinho. A comunidade se movimentou, fez um protesto, foi lindo o protesto, assim, sabe? As crianças pedindo o parquinho. Mas eu trago a reflexão para nós, síndicos, a nossa responsabilidade em agir somente dentro do que está legal, dentro do que está previsto, porque foi o que o Thiago trouxe pra gente. Ali a comunidade protegeu esse síndico que estava ali de forma equivocada. A comunidade dela também protegeu ela na decisão de colocar o parquinho, de pagar esse parquinho. Mas existem pessoas que às vezes não vão estar com você. E Mas aí tem uma questão ainda. Ainda corre o risco porque ela era gestora e sabia que não poderia fazer. Eu achei bacana o manifesto, eu achei bacana tudo. Mas a gente, síndico, não podemos sucumbir. Eu estou com a situação agora. A gente está fazendo a obra. Olha para você ver. Aí trocou de fiscal e o povo cobrando porque que o outro fiscal não está liberando fazer certos trabalhos. Eu falei, uai, vem cá. A gente não contratou o fiscal porque a gente estava achando que não estava sendo feito de maneira correta? Vocês querem agilidade ou vocês querem qualidade na execução do serviço? Eu não posso pressionar o cara a liberar um serviço do qual ele é responsável técnico só porque vocês querem que a coisa ande. Tem que ter paciência, tem que fazer a coisa da maneira correta. Igual no caso, perderam tempo, perderam dinheiro. Exatamente. Essa é a verdade. Então, assim, E por mais bem intencionado que está. Exatamente. Mas assim, é isso que eu falo, a gente começar a parar com a nossa boa intenção. Tá aqui, vocês são do direito. Direito, o que é certo. Ah, não tem intenção. Não tem intenção, filho. O que pode, o que não pode. O direito trabalha em cima disso. Então, aqui a gente tem que levar para nossas atitudes, nossas escolhas do dia a dia. Ah, o morador quer isso. Gente, não dá para ser feito dessa forma. Ah, que não sei o quê. Igual esse dia no condomínio. Ah, para fazer assembleia para isso, Thiago? Vou fazer assembleia. Sabe por quê? É uma coisa que mexe com a estética de vocês. Aí amanhã alguém não gosta, pode processar o condomínio e aí vai acarretar sobre a minha pessoa. Agora, a partir do momento que decide numa assembleia é diferente. Foi conversado, foi analisado, foi dado todos os recursos, foi seguir todos os coros, acabou. Porque aí não tem como que você retroagiu, a decisão foi tomada. Essa é a grande questão. Quando, por exemplo, vamos de convenção aqui. Se eu não sigo a convenção, qual o grande risco? Você perder seu tempo, seu dinheiro, correr um risco jurídico por uma decisão que foi tomada, mas não foi levada vamos dizer assim, no dia a dia ali, no trâmite, a convenção que rege a coisa. Então a gente tem que ter muita cautela, porque perde tempo, a gente corre risco, não é verdade? E é uma coisa que é muito chata no dia a dia do condomínio, né? Mas estamos na reta final do nosso bate-papo aí, foi muito bacana, hoje passou rápido, né? Eita, coisa boa. Guané, fica à vontade, suas considerações finais. Minhas considerações finais, vou dar um recado aqui para os nossos telespectadores. A gente falou de convenção e eu me lembrei de uma coisa que eu estava falando ontem na aula. Ontem eu tive aula de pós-graduação, doutor Délzio. Gente boa, tá aí forte na televisão, hein? Tá. Parabéns, doutor. E a gente estava tratando sobre convenção e veio um lembrete aqui que a gente tratou ontem. A necessidade de você, antes de você mudar para o condomínio, resolvi mudar para o condomínio. Gente, olha a convenção antes. Peça acesso aos diplomas condominiais desse condomínio para você saber todas as regras antes de você fazer o negócio, que seja para locação ou aquisição. E se o condomínio não te der acesso, porque às vezes ele realmente não dá, vai ao cartório. No cartório está disponível esses diplomas para você acessar, é público. Agora, você pode virar para mim e falar, mas o condomínio é novo, não foi nem instituído ainda. Tem como A incorporadora tem o dever de depositar a minuta da convenção lá no cartório para você ter acesso antes da aquisição. Então, não tem desculpa de dizer não sabia, não fui informado, não sei o quê. Você tem o dever de saber das regras do jogo antes de jogar o jogo. Fica a dica.
Bom demais. Ó, segue lá, Guanaíra. Dona.síndica lá no Instagram e Dona Síndica lá no TikTok. LinkedIn também, mulher é fera, tô acompanhando o LinkedIn. Ana, fica à vontade em seus considerações finais. Eu vou aproveitar a fala da Guanaíra aqui a respeito de buscar informação sobre a convenção e vou trazer para vocês também a importância de se buscar, antes de você fazer a compra, a aquisição, se aquele condomínio tem laudo estrutural, se tem um laudo nível 2, se existe processo daquele condomínio. Tudo isso precisa ser questionado antes de você fazer a compra. Recentemente, num dos condomínios que eu atuo, eu precisei apresentar a um comprador o laudo nível 2 que foi feito naquele prédio, né? E quando eu apresentei, a pessoa desistiu da compra. Então, em outra situação, eu apresentei também, mas a pessoa entendeu que o laudo estava tudo bem, que estava tudo ok. E como nós já tínhamos judicializado também em relação às garantias, ela se sentiu protegida. Porque tudo existem duas formas de você enxergar. Pode ser o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Que pena, esse condomínio tem um processo judicial contra a construtora pedindo uma garantia. Que bom, esse condomínio já se antecipou e está resguardando as garantias desses condôminos. Então, foi uma situação que aconteceu recentemente e que eu acho que é importante trazer, assim como você falou sobre olhar a convenção, as normas daquele condomínio. Olha também os laudos anteriores, busca as atas de assembleia anteriores, veja o que está acontecendo naquele prédio para que você faça uma compra consciente. É muito importante conversar com o síndico antes dessa compra. Perfeito. Bom demais. Qual é a rede social, amiga? NW Síndicos, nós esperamos você lá. Me acompanhe para que você veja tudo que está acontecendo no Noroeste e em Brasília. Show de bola. Amiga Cássia, fica à vontade da Eletromídia. Oi, gente, eu queria agradecer a oportunidade, a participação, reforçar que a Eletromídia está aí para ser parceiro de vocês síndicos, aqui em Brasília, em todo o Brasil. Queremos parcerias mesmo. Nossa rede social é Eletromídia no seu prédio. Fala com a gente, busca lá, a gente dá dicas, trazemos convidados, a gente fala muito sobre comunicação e a gente quer ser parceiro de vocês, seu melhor aliado aí no dia a dia do condomínio. Bom demais, meninas, muito obrigado. Muito obrigado você também que esteve conosco até agora, mais uma edição do nosso De Síndico para Síndico. Valeu, um abraço, energias positivas, até o nosso próximo encontro.